Boa noite a todos vocês. Boa noite aqui de Dubai. Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está em outra parte do mundo. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Se você é a primeira vez que está aqui conosco neste canal, seja muito bem-vindo. Bem-vindo também vocês que já estudam com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós temos esse momento de estudo para trazer a reflexão sobre os temas que a mentora Joana de Ângeles nos deixou no livro Libertação do Sofrimento. E nós temos o objetivo de crescer, espiritualmente, buscando o que nos atormenta, das nossas aflições, os nossos transtornos, a cura, a chave das curas para que a gente possa realmente se libertar do que nos traz tanto sofrimento. Eu acho que o que nos iguala como seres humanos são os sofrimentos. Todos nós sofremos, independente de classe social, independente de etnia. Todos nós temos as nossas emoções e a gente precisa estar curando, olhando para isso, nos acolhendo, aprendendo realmente a nos amar. Nas nossas imperfeições morais. E esse estudo aqui é mais uma tentativa da gente conseguir alcançar esse objetivo, de encontrar realmente a chave do que possa nos libertar desses transtornos. E é essa a nossa proposta. Eu espero profundamente que você goste. Eu vou deixar uma música de fundinho, porque eu estou morando aqui em Dubai e é uma avenida bem barulhenta. Então os carros buzinando, o motor de carro, eu tô tentando não distrair vocês com o barulho externo lá. Então eu coloquei uma música de fundinho, vamos ver se vai funcionar, depois vocês me falam se tá tudo bem, tá bom? Deixa aqui embaixo também seu comentário, suas reflexões. Ajuda também a gente a movimentar. É um pouco difícil ainda disso para vocês, Eu tô acostumada a fazer estudo em grupos, assim mesmo online, mas de estar compartilhando com as pessoas e estar aqui, assim, olhando para a câmera, não vendo ninguém ainda é bem difícil para mim, muito difícil mesmo. Espero poder me acostumar em breve. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a todos nós, nesse momento, para elevar os nossos pensamentos, podendo agora, nesse momento, fazer uma respiração bem profunda e calma, tranquila. Estar no presente, aqui e agora. Se permitir nesse momento de conexão espiritual. Pensa também no seu guia protetor, no seu anjo da guarda, como você queira. Peça essa aproximação para que durante esse estudo nós possamos ser abençoados, ser agraciados por intuições, percepções, para que consigamos realmente degustar essas páginas, aprender mais, desenvolver-nos, as nossas capacidades, os nossos dons. Saímos da indiferença espiritual para a ação. Então, sentindo essa presença de Cristo também junto conosco, que Ele é o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Rabboni, o mestre querido, e pedimos: Mestre Jesus, amigo nosso irmão querido, mais uma vez recorremos a Ti, Senhor, em Sua presença, para Te agradecer por as oportunidades benditas que tem consagrado em nossas vidas ao aprendizado, ao trabalho, ao serviço, ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual.
Obrigado, Mestre, que nesse momento de reunião, ligados e conectados à sabedoria, ao amor de Joana de Ângeles, pedimos que o Senhor a abençoe e abençoe também o médium Divaldo Pereira Franco, que aonde ele estiver, Senhor, conceda-o a tua paz, a tua saúde, as alegrias. Permaneça com ele, Senhor. Assim como nós pedimos, que esteja também com todos nós, os nossos familiares, em nossos lares, os amigos que nos vêm à mente agora. Abençoa também, Senhor, os nossos inimigos, aqueles que carregam em si sentimentos aversos a nós. Que o Senhor abençoe as vidas deles, Senhor, para que eles também possam encontrar a tua paz. E encontrando a tua paz, Senhor, eles sejam felizes, que se desenvolvam e cresçam na vida, tanto espiritual como daqui da matéria. Que em nossos corações, Senhor, possamos nos comprometer em de nos tornarmos seres melhores. Para isso te pedimos, capacita-nos, Senhor. Vinde e permaneça conosco agora e todos os dias de nossas vidas. Graças te damos porque cremos em ti. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a leitura, como a gente nos propõe fazer a leitura e fazendo as reflexões, tá bom? Me diz se você está gostando, sua opinião, as suas reflexões, suas ideias também, o que vieram para você e as suas intuições. Deixa aqui pra gente também, compartilha com a gente, tá bom? E, como eu sempre falo pra vocês, me diz onde vocês são, pra gente saber de quem tá estudando com a gente, tá bom? O tema de hoje é indiferença espiritual. E aí, o que é indiferença? O que a gente já pode, né, pensar, começar pelo tema para a gente poder estudar indiferença, né? Nós somos criados, a gente falou, já estudamos nos capítulos, a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos semelhantes, mas nós temos as nossas diferenças, né? Agora, o que é ser indiferente? Indiferente é ser insensível, é aquele que não dá a devida importância, que não dá valor. Se alguém for indiferente com você, depois de todos os seus esforços, depois de tudo o que você tem se dedicado, e essa pessoa não se importar com o que você fez, com o que você produziu, com o que você ofertou, como que você se sentiria? E aí a gente pode pensar, né, como que Deus, os benfeitores espirituais, se sentem depois de batalhar tanto pelo nosso bem-estar? Como que eles sentiriam, né, essa indiferença? Como que Deus oferta tanta coisa pra gente, Deus nos ampara tanto todos os dias. Como que Deus se sente quando nós não demonstramos nenhum interesse e nenhuma consideração para com a obra dele, com as bênçãos dele? Ele está ali, deixou ali, mas olha, Senhor, eu não vou precisar, não vou pegar. É como se a gente, essa desconsideração, qual seria a causa, né? O que eu penso porque eu não preciso da ajuda espiritual, de buscar as causas espirituais da minha vida? Por que eu não sinto necessidade nenhuma de buscar Deus em minha vida? Então, assim como a gente
pensando como que é ser tratada com indiferença por alguém. Será que a gente faz isso também com Deus em nossa vida? E muitas vezes a gente pode pensar que o contrário, o oposto do amor é o ódio. E na verdade, o ódio é o amor que adoeceu. O que é oposto ao amor é a indiferença. É quando eu não me importo com a pessoa, com a causa, mas também está me faltando essa minha necessidade de me auto-amar, de buscar, de ter uma razão para que eu desenvolva na vida. Você se sente assim? Que às vezes você se abandonou, que você está sendo indiferente com o seu próprio crescimento. Você se sente ao ponto que você não está sendo capaz de se auto-amar, de buscar a sua autorrealização, o seu autodesenvolvimento? Será que essa indiferença a gente aprendeu a dar o nome de depressão, de angústia, de aflição? E é muito difícil, né, a gente se relacionar com pessoas que nos tratam com indiferença. Então a gente pode ver das duas formas, da maneira que eu sou indiferente com as coisas espirituais que a espiritualidade me oferta, e assim também com a indiferença que eu tenho com o meu próprio crescimento espiritual. E quando a gente fala dessa indiferença, a gente pode observar em nós algumas características para a gente saber se eu estou sendo indiferente comigo mesmo, se eu estou sendo indiferente com as causas espirituais da minha vida. Então a gente vai ter que ter problema, né? O indiferente sempre tem algum problema. Ansiedade, pânico, cansaço, falta de energia, depressão, doenças psicossomáticas, insônia, fobias, mudança constante de humor, e aí vai. São inúmeras. Então, porque na vida existe lei, né? É dando que se recebe. Se eu estou sendo indiferente com essa troca, eu estou sendo indiferente com essa contribuição, é óbvio que eu não estou recebendo nada. Então a gente lembra até da prece, né, dada no nome do São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Então, como será que a gente pode olhar, o convite fica para cada um de nós hoje, buscar todos pelos sintomas que eu estou tendo. Ele é provocado pela minha indiferença de não buscar uma cura, de não buscar uma boa alimentação, de não buscar um bom desenvolvimento, de não buscar os estudos. Em Mateus, pega a Bíblia, lembra que a gente falou? Vamos estudar com a Bíblia também, né? Pega lá, material de apoio, né? Anotando, caderno, lápis, caneta. Porque às vezes vai vir alguma coisa para nós no momento, através da intuição, que os nossos amigos espirituais passam. Olha, gente, o barulho do carro, do motor. Do carro. É direto, uma avenida aqui, bastante carro de esporte, o pessoal fica passando aqui em Dubai, então, os roncos dos motores, tá? Pega em Mateus 21, 28, tá? Tem a parábola dos dois filhos. Depois eu quero pedir para vocês também fazer uma reflexão mais profunda. O que você acha que alguma coisa que Deus te entregou, te deu oportunidade e que de alguma forma você recusou, de alguma forma que você não fez, não atuou, o que poderia ser mudado, né, na sua vida? Então, aqui fala dessa parábola dos dois filhos e começa assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero.
e depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus pergunta. E os apóstolos disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, publicanos na época quem cobrava os impostos, né? E meretrizes, prostitutas, vos procedem no reino de Deus. Então, elas vão chegar primeiro que eles no reino de Deus, os apóstolos, né? Que está falando aqui um capítulo antes, é a autoridade de Jesus e o batismo de João. Lembra de João Batista, né? Que batizava nas águas. E ele fala, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acrediteis nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeis, afinal, para acreditar-nos nele. Porque também o João Batista, ele batizava e falava muito do arrependimento, né? Na necessidade de arrependimento. Ele chamava as pessoas de víboras, né? Infiéis, incrédulos, porque ele precisa ter o arrependimento, né? A gente se arrepender dos nossos erros, né? E aí Jesus fala dessa parábola dos dois filhos, né? Então, essa indiferença, né, que um tinha, o Senhor me deu a oportunidade do trabalho, o Senhor me deu as condições, né? Eu tinha até vinha, tinha até o campo já para trabalhar, tinha não só exercer o trabalho, mas já tinha ali o campo para trabalhar, né? Um com a indiferença não foi, mentiu, né? Enganou, o Senhor falou que não foi, e outro que por mais que ele não queria, ele acabou indo, né? E a gente tem que pensar que o reino de Deus, ele é formado através da obediência, né? Então, um pai falando para um filho, assim como Deus fala para a gente constantemente, de nos dar tarefa, de nos dar oportunidade e a gente recusar, né? E às vezes, então, como que nós estamos nos relacionando com Deus, né, nesse momento? Então vamos começar aqui no livro A Indiferença Espiritual, que a Joana vai nos trazer e está na página, no meu livro aqui, página 35. Não são poucas pessoas que se encontram engessadas em condutas materialistas, embora vinculadas a determinadas religiões, que mantém singular indiferença pela vida espiritual. Então, por mais que a pessoa, né, está se vinculando a uma determinada religião, um segmento religioso, a conduta dela é materialista, né? No nosso próprio convívio com as pessoas, mesmo as pessoas, um medo que cada um tem, né, dentro de si, de só crer no que toca, né, de não conseguir acreditar, de não conseguir crer em Deus, que é tem que ter esse conhecimento espiritual, essa fé espiritual. E ela fala que mesmo as pessoas, mesmo a gente nos templos, nas religiões, nas mesquitas, né, igual aqui em Dubai, país muçulmano, templos, centros, mesmo as pessoas indo frequentando, elas ficam engessadas, né? Elas acordam, vão à tarde ou à noite nesses lugares, nesses templos, mas o coração dela tá fechado para a mensagem, né? Principalmente para a mensagem de renovação, para a mensagem de ter hábitos diferentes, né? De buscar algo que vá desenvolvê-la na vida. Então ela continua indiferente, a mesma coisa que essa passagem do Evangelho, né? Vá trabalhar na vinha, né? Não vou, o outro fala que vai, mas não vai, né? Essa tentativa de iludir Deus, né? Com as nossas respostas, com as nossas crenças e, enfim. E ela fala assim, né? Da indiferença pela vida espiritual. Nós somos espíritos, né? Contanto que nosso corpo espiritual, nós temos, às vezes a gente pensa que é fácil lembrar desse corpo, né, que a gente vê, que a gente sente, a gente apalpa,
ele é matéria, né? E a gente sente essa vida física mais do que a vida espiritual, essa conexão espiritual. E no livro dos Espíritos, no capítulo 1, a gente vai da pergunta 76 à pergunta 95. Então eu gostaria que vocês pudessem ler, né? Para complementar o estudo que a Joana está nos trazendo, a pergunta 27 a 95. Desculpa. Capítulo 2, da pergunta 76 a 95, tá? E porque também a gente precisa estudar essa questão que ela fala do conceito, né? Conceito é uma compreensão do que é a espiritualidade, o que é a imortalidade do espírito. Então ela fala, o conceito de imortalidade do espírito se lhes afigura como algo remoto para meditar, que essas coisas espirituais ficam sempre para depois. Enquanto que o seu comportamento permanece vinculado ao hedonismo utilitarista. A doutrina do hedonismo, ela é a doutrina que ela fala do prazer, né, como finalidade fundamental da dedicação ao prazer como estilo de vida. E o objetivo do hedonista é buscar constantemente se satisfazer para ele fugir da dor, né? Como se fosse possível fugir da dor, né? Que a Joana fala que não acontece mesmo, todos nós sentimos dores, né? Mas os hedonistas fogem dessa dor e buscam somente o prazer, né? A felicidade, porque eles falam que o prazer é o caminho para a felicidade, né? E o utilitarista, né, vai utilizando as coisas, nós podemos usufruir de tudo que Deus nos concedeu, mas nada é possuir, né? E a palavra até hedonismo vem do grego, significa prazeroso, que vem da questão de consumir, né, através do individualismo também. E a Joana está nos dizendo que a gente não para, se a gente não parar, né, para meditar realmente nessa nossa imortalidade da alma, a gente nunca, porque o espírito ele é imortal, ele não é eterno, como a gente já falou, né, que é eterno só Deus. Deus não teve um momento de ser criado, né, como eu disse no estudo passado, né, alfa e ômega, né, princípio e fim. Então a gente precisa começar a meditar nisso também, né? A gente faz poupança, ou a gente faz investimento, ou a gente busca uma preparação, planejamento familiar, né, profissional. Mas como que está o nosso conhecimento, a nossa compreensão espiritual? O que a gente pode fazer para a gente chegar mais perto desse planejamento, né? Para onde eu estou, o que eu quero conquistar para mim, como eu quero sair daqui, né? Muitas pessoas já falam, né, que quer escrever lá na lápide, né, do seu túmulo, as frases. Mas realmente, o que a gente pode ver em vida, né? Fica essa questão, como que a gente vai querer, a Joana sempre fala de deixar marcas, né? O que a gente pode deixar aqui para que as pessoas lembrem de nós, né? E a gente ter paz de espírito também, tanto aqui encarnado, como lá também. Então não é uma coisa remota, distante, mas a gente começar a pensar, a meditar nisso agora, né? Então ela fala, diante dos ensinamentos doutrinários, os quais se vinculam na crença que professam. Então a gente está vinculados ao espiritismo, ao catolicismo, a umbanda, ao candomblé, várias, né, doutrinas e religiões. Mas será que a gente está parando, né, para pensar nessa questão espiritual? Então, seguindo, a Joana fala, deixam-se arrastar pelo fausto, né, o luxo, a ostentação contínuo das ilusões. As ilusões são os enganos, supondo-se inatingível pelo sofrimento e credoras de todas as mercês concedidas por Deus, né? Mercês são favores, a graça. Então, eu me dedico,
né? Pelas ilusões, pelo luxo, a ostentação que a gente está, né, nessa época da nossa vida, de mídia, de busca de seguidores ou perseguidores, né, melhor dizendo. E a gente precisa fazer a sustentação, nessa ilusão que a gente vai encontrar alguma felicidade, que a vida é aqui, que quer deixar alguma história aqui para inveja, ciúmes, né, causando tantas intrigas, e a gente não vai pensando que nada disso vai trazer sofrimento pra gente. Vai trazer sim, né, causa e consequência. E quando nós vivemos nessa ilusão, ainda achamos que nós somos, né, merecedores de toda a graça de Deus. Periodicamente, em automatismo de fé, participam dos credos, das crenças, né, que se afiliam, sem procurarem aprofundar os conceitos. Conceitos é compreensão, objetivo daquilo que nós, das instituições, né, dos órgãos que nós estamos buscando como religião, dos conceitos que os constituem e que certamente dar-se-lhes-iam diferente visão da realidade. Eu lembro até de uma pessoa, às vezes eu estava morando em Singapura, aí a pessoa falava da igreja dela, falava que era um ótimo lugar. Eu até cheguei aí com ela, porque ela chegou a me convidar. E aí eu perguntei para ela, né, falei, qual a denominação, né, nós somos evangélicos, mas eu sei, mas é protestante, qual a denominação? E ela não sabia, né, ela estava ali toda empolgada, tanto que depois ela acabou deixando, porque ela não tinha nem a compreensão do objetivo da igreja que ela tinha se afiliado. Será que nós conseguimos entender, né, qual o objetivo, o que são os conceitos da doutrina espírita, e se comprometer realmente em realizar, em se dedicar a esses conceitos para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor? Né? Nós gostamos de ouvir porque é bom, sei lá, nos deixa com a mente mais tranquila, sabermos que a gente pode dizer que nós somos espíritas. Nós somos praticantes da doutrina espírita. Quando surpreendidas, as pessoas, né? Quando surpreendidas pelos fenômenos naturais dos sofrimentos, não raro são dominadas pela revolta ou pelo ressentimento, acreditando-se vítimas da injustiça divina que parece as haver olvidado, esquecido, como se em algumas ocasiões se houvessem recordado da sua existência. Caso, porém, se permitissem as reflexões ao seu respeito, bem diferente seria a maneira de conduzir-se, compreendendo que a existência física tem caráter educativo e renovador, em vez de ser uma representação no festival de alegrias sem fim. É isso, né? Então, se a gente estiver meditando mais sobre a vida espiritual, será que a gente vai ser abalado, ser surpreendido, né, por um fato, um acontecimento que vai nos trazer dor, vai trazer sofrimento pra gente? A gente vai culpar Deus pelas injustiças? Falar que Deus é injusto? Que somos vítimas, né? O vitimismo, tá? Nunca sou eu responsável. Nunca serei eu responsável pelo sofrimento que eu, Vanusa, sinto. É Deus que se descuidou o momento e algum fato aconteceu e me trouxe aquele aprendizado tão doloroso. Será que Deus esqueceu de mim ou eu esqueci de Deus? Né? Então, essa indiferença espiritual de eu não me importar com Deus em minha vida, será que não está sendo a razão dos meus sofrimentos, dos meus transtornos? Ou eu só me lembro de Deus, né, como a lâmpada do Aladim? Né? Eu pego, faço o meu pedido e Deus realiza, né? E se não realizar, Deus não existe. E se não realizar, Deus não me ama. E se Deus não realizar, Deus é injusto. Será que não sou eu que
que não me permito essas reflexões diárias, como que eu tenho que, a respeito de Deus, pensar como que eu posso ficar mais próxima dele, não ser tão indiferente e não buscar a compreensão. O que é a existência física? O que é ter um corpo físico? O que é ter um corpo espiritual? O que é ter um corpo mental? Lá no livro, qual o nome do livro? Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz que até do corpo, dos corpos, né, alguns corpos que a gente tem, também do corpo perispiritual, né, o corpo espiritual, perispiritual, o corpo mental, o corpo físico, como a gente cuida de cada corpo, né, como que a gente cuida, se alimenta do corpo físico, nem sempre adequadamente, nem sempre corretamente, né? A maioria das vezes não, como a gente trata esse templo, nosso corpo, né? Mas como a gente está tratando também o corpo mental, as ideias, os nossos pensamentos, né? Como nós tratamos o nosso perispírito, como nós tratamos, né, que vai refletindo tudo, vai reverberando, né? Reverberando em outros corpos também. Nós tratamos nosso corpo espiritual. Nós alimentamos o quê? Por isso que Jesus falou, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Então, nos alimentarmos da palavra do Cristo é fundamental, né? Não ser indiferente com isso. Não achar que só serve para as pessoas. A gente ouve uma palestra, se essa pessoa que ouvir essa palestra seria muito bom, porque ela ia mudar a vida dela. E as mudanças que eu preciso fazer, né? Em minha vida. Então, essa indiferença também está em João 3:19, aonde fala: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então Jesus esteve, né, aqui em nós, e João fala que a luz veio ao mundo e a gente preferiu as trevas. Nós preferimos viver na escuridão porque a maldade está dentro de cada um de nós ainda. E nós temos, né, a luz e sombra dentro de cada um de nós. E qual nós estamos alimentando constantemente, essa que é a diferença. O que nós estamos, em que parte nós estamos fortalecendo mais, né, a luz ou a sombra dentro de cada um de nós. A gente pode também ver nessa indiferença a parábola dos talentos, né, que fica em Mateus 25:14, que vem lá muito do desperdício, né, a palavra dos talentos, né, que o Senhor tinha dado os dons, os talentos, né, cada um de nós temos dons, nós temos talentos, nós temos chamados, nós temos deveres, nós temos missões a cumprir, obrigações para cumprir, né. Como será que a preguiça tá em mim, que não me deixa desenvolver nada, né? Ele deu 5 talentos para um, foi lá e multiplicou, deu 2, o outro também aumentou, ganhou mais 2, e deu 1 talento para o outro, ele não voltou com nada, ele não enterrou. Será que não é assim? Será que a gente está fazendo isso também? Será que você sente fazendo isso? Recebendo um talento, que todos nós temos talentos, habilidades, capacidades. O que nós estamos fazendo com isso, né? Só esperando que o outro nos conceda, o outro me faça feliz, que o outro me capacite, que o outro realize por mim aquilo que cabe a mim fazer. Porque muitas vezes nós também temos hábitos de falar muito dos direitos, mas e os deveres? Né? No Evangelho tem lá um capítulo de dever, ou dever, né? Então na página, seguindo a página 36, pelo menos no meu livro, seguindo no outro parágrafo, ela fala: algumas pessoas, né? Então, algumas são dotadas de bons sentimentos, que os não aprimoram pelo exercício da caridade. Não fazem o mal, embora tão pouco, operando nas ações dignificantes do bem, o que lhes confere uma postura de neutralidade, sem que se deem conta de que a ausência da ação do bem é-lhes um grande mal.
Aqui, que a Joana está nos falando de aprimorar, né, de melhorar as nossas qualidades, né, de nos exercitar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, 10. Vamos pegar aqui. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Achando aí, pega o seu livro, vai achando no item 10. E essa parte fala, em todo do capítulo 15, fala fora da caridade na salvação, tá? E nesse 10 aqui, no livro está escrito Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Então fica até um convite, né, pra gente folhear todo o capítulo 15. E tá falando, né, fora da igreja não há salvação, que não era, né, caridade necessária segundo São Paulo, o maior mandamento, né, a parábola do bom samaritano. Então, nessas reflexões pra gente fazer. Mas o item 10, eu vou pegar algumas partes, depois vocês fazem a reflexão de vocês, tá? Faz a leitura. Então fala, meus filhos, na máxima é lei, tá? Fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Então, a palavra caridade é o amor em ação. Lembra que o oposto do amor é a indiferença? Então, se na indiferença não trabalho, não sirvo, não produzo, não contribuo, né? Como que eu vou querer me salvar? Como que eu vou buscar a minha própria salvação se eu não estou contribuindo com o melhor no mundo, com as pessoas, as situações, né? E aí ele fala assim, nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina, do que essa lei de ordem divina. Lei tem que ser praticada. A lei tem que ser executada. Porque senão a gente sempre vai estar sendo punido, desobediente, né? Aí fala, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e as suas consequências, procurando por vós mesmos todas as suas aplicações. Então nós precisamos compreender mais, é um convite que ele nos está fazendo aqui, que a gente precisa compreender mais o que é a caridade, como executá-los em nossa vida, como nos aplicarmos a caridade. E a caridade é diferente de serviço voluntário, porque eu não preciso ser uma pessoa caridosa, não preciso fazer nada com amor, né? Se de repente eu não quiser, ou né, eu fizer para me aparecer, o que for. Porque a caridade ela tem que estar agindo com amor, né? A gente tem lá Coríntios 1, né, 13. E então fala pra gente aplicar. Aí fala assim: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas vos fará praticar o bem. Pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Não seria diferente, né? Para fazer o amor, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Desculpa, eu li errado, tá? Para fazer o mal, não o amor, para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Tá aqui, ó. E aí, eu peço para vocês anotarem aí para o estudo de vocês, no Livro dos Espíritos, a questão 905. Então, essa passagem aqui vem, fala Paulo, apóstolo de Paris, 1860. Fora da caridade não há salvação. Então, para fazer o mal,
Muitas vezes basta a inércia e a indiferença. E o mal se implanta. Aí eu até lembrei de uma historinha que eu vi uma vez, né? Que tinha um homem, e era filósofo, ele só ficava pensando, né, na vida, ficava pensando nas questões e não realizava nada. E um dia ele faleceu e se viu em cima do muro. Aí de um lado, os anjos, 100 anjos, todos ali gritando para ele, convidando, vem para cá, pula para cá, pula para cá. E aí ele olha do outro lado do muro, como ele estava em cima do muro, ele olhou para o outro lado e ele só viu ali o Satanás, só viu o demônio ali, sozinho, de braço cruzado. Aí ele fez a pergunta pro Satanás, viu, o povo ali do outro lado tá me chamando para ir lá, tá todo mundo fazendo festa, tocando música, tá todo mundo fazendo esse convite. Por que você não tá me convidando? Aí o Satanás fala para ele, porque o muro já é meu. Então, quando nós ficamos em cima do muro, a gente já está comprometido com a inércia, com a não realização. Vou colocar aqui que eu esqueci de carregar meu celular, desculpa. Então, não fazer o bem já é fazer o mal. Não existe essa neutralidade, né? Como diz a Joana lá no começo, não tem essa neutralidade também. Por isso que ela fala, a ausência da ação no bem lhes um grande mal. Então, a gente já está fazendo mal, já está sendo conivente, né? Não fazer o bem já é fazer o mal e ser conivente com ele. Continuando. Outras pessoas, né? Então, outras são indiferentes, as quaisquer apelo em favor da renovação moral. A renovação moral que o Espiritismo nos convida, né? Reforma íntima. Optando pela conduta a que se aterraram, como se encontrassem distante do bem e do mal, ou acima de ambos, em regime de exceção. Então, quando a gente fala de reforma íntima, quando a gente fala da necessidade de renovação moral, toda reforma vai ter que desconstruir, vai ter que desconstruir algo, né, para que algo mais bonito, mais, né, útil seja colocado ali. E a gente precisa desconstruir ideias, precisa desconstruir conceitos, preconceitos, a gente precisa desconstruir crenças, né, as ideias que a gente fala, mas eu nasci assim. Não, a gente não nasceu, a gente não tá mais como a gente era criança, a gente não usa fralda, a gente não come ficar comendo papinha, né? Nosso corpo mudou, nosso rosto mudou, o que a gente gostava quando era criança, a gente não gosta mais. Nós tivemos várias mudanças, né? E essa mudança é necessária, ainda está acontecendo. A gente não pode pensar que nós ficamos, como ela fala aqui, né? Ficamos aterrados, né? Numa conduta, um hábito só de exercer de uma maneira que a gente acha que tem que ser, e a gente não se permite essa renovação. A gente fica distante, como ela fala, até do bem e do mal, sabe? E que ela fala, pior, não, Deus, né? O povo lá embaixo sofrendo, Deus e eu acima de todos, né? Que nós fomos criados como exceção, e não é verdade. Não é verdade. E ela continua, diversas outras desejam apenas aproveitar o tempo no prazer, considerando a brevidade das forças físicas, para depois arrepender-se profundamente por não haverem utilizado melhor do patrimônio, né, o patrimônio bens, que é patrimônio das horas, para a cultura, para a beleza, para as realizações e as experiências enobrecedoras. O tempo está passando, né? Passando mesmo, né? Rápido ou devagar, como as pessoas queiram, não sei. Mas ela fala aqui, ó, a brevidade das forças físicas, né? E é verdade. Como eu falei pra vocês, né? Eu fiz 51 anos, a gente não tem mais as mesmas habilidades físicas, né? Pelo menos eu não. Não sei se vocês têm. Mas
aproveitar melhor o tempo, né, enquanto a gente está aqui. Não só buscar os prazeres da vida física, mas também tem prazer das coisas espirituais, né, de falar bem, de promover o bem, o bem-estar, de poder contribuir. Quando a gente fala, né, o bem que a gente faz para o outro, a gente se sente muito feliz, né? Ser solidário, buscar nos desenvolver fraternalmente também. Isso vai fazer bem para a gente saber usar melhor as nossas horas, né? Nos transformarmos em pessoas melhores para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para nós mesmos, né? Buscar esse desenvolvimento e aproveitar o tempo que a gente estiver aqui é fundamental, né? E ele fala, né, a gente já tem tanto, né, tanta coisa que Deus nos abençoou, esse patrimônio, né, dos bens, das horas. Quando uma pessoa está em cima de uma cama de hospital, por mais rica que essa pessoa seja, o que ela vai desejar na vida dela teria um pouco mais de tempo para pedir perdão, um pouco mais de tempo para fazer uma atividade, para executar, terminar uma tarefa, né? Então, as horas, o nosso tempo, a gente sabe como nós estamos usando. E ela faz o convite para a cultura, para as artes. Sócrates tinha tem uma frase, né, que ele fala que o belo é o útil. Então, por isso que ela coloca aqui a beleza para as realizações e as experiências enobrecedoras, né? Ser nobre nas nossas atitudes, né? Eu gostei bastante dessa frase que ela colocou. Experiências enobrecedoras, dignificando nas nossas vidas. Eu pensei bastante nisso, dignificar a minha vida. Então ela fala outras pessoas, né? Então, numerosas pessoas, né? Então, numerosas permanecem distantes de qualquer doutrina espiritualista, como se houvessem superado a necessidade de integração no pensamento cósmico, não se preocupando com as necessidades internas, que, no futuro, se transformarão em vazio existencial. Então, e tem aquelas pessoas também que não procuram, né, nenhuma doutrina, não sei, ateus, né, e não querem acreditar em nada, preferem não acreditar em nada. E não interage, né? Não tem uma conexão realmente com pensamentos divinos, né? Não se preocupa com isso. Ele fala, não se preocupa com as necessidades internas, só o externo. E Deus está dentro de cada um de nós, né? Deus está dentro, Aliás, eu penso que Deus está em tudo, né? Deus está dentro, Deus está fora. Deus está em tudo, em todos, né? Que tudo é criação divina, na verdade. Mas existe a necessidade do interno, de buscar as nossas emoções, de tentar entender os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas reações. Tem essa importância. E se a gente não fizer essa conexão com o nosso interno, com o nosso Deus dentro de cada um de nós, é esse vazio existencial, né? O que é o vazio existencial? É o nada, né? É uma apatia. É quando a gente está separado. Que quando a gente torna apático, esse vazio existencial, é quando nós tem que ter certeza que foi quando eu me separei, quando eu perdi vínculos, né? E a gente quer ter o pertencimento, todo mundo quer pertencer a algo, a alguém, a uma situação, a uma comunidade. Então, quando eu estou com esse vazio existencial, sabe que eu estou desconectada. Então, olhar para dentro, porque essa conexão é interna, e buscar doar, né, o que está dentro de mim, o melhor de mim, para contribuir com vidas, né? Aí a Joana continua. Entre uma convivência espiritual e um divertimento, optam pelo segundo. Às vezes, o que está isso aqui? É que eu escrevi em cima. Às vezes motejando, né? Motejando é zombando, né? Em relação ao primeiro. Então, ela nos está fazendo pensar que
tem as coisas espirituais, também tem as coisas materiais, né? Eu posso, muito obcecado pelas coisas espirituais. Ela fala, não, os dois, né? Espiritual e o nosso divertimento também, né? Jesus falou pra gente estar aqui e viver também com os homens aqui da Terra. Mas só isso, né? Como que a gente tem que executar isso, né? E ela fala que pessoas que zombam, que acham que só opta pelo segundo, né? Só pelo divertimento, pela distração. Lembro uma vez que eu fazia uma meditação no centro budista e aí eles falaram, foi um dia inteiro falando apenas sobre os problemas da distração. Quando nós nos distraímos, o sofrimento acontece. Então é diferente de diversão e distração, né? Quando a pessoa está distraída, ela não está consciente, né? Então a pessoa está com um problema, vamos distrair, não. Olha, né? Olha para dentro, buscar a cura que está dentro, a necessidade dessa cura. Então ela começa, né? Presunçosos, vaidosos, né? Finge saber tudo e aparentam haver superado as questões de ordens espirituais que lhes parecem totalmente ultrapassadas. Uma vez uma pessoa falando para mim que precisava ler outros livros, que o espiritismo, né, já estava ultrapassado, que Kardec estava ultrapassado. E aí eu penso assim, será que a pessoa conseguiu colocar em prática tudo que está dentro da doutrina espírita? Ela falou assim, porque mesmo os espíritos falaram no livro que vai vir outras verdades. Eu falei, gente, mas nem essas verdades que eles trouxeram pra gente a gente conseguiu colocar em prática ainda. Presunção, né? Então não estão ultrapassados, não. Tá bem atuais mesmo. E a gente precisa colocar em prática na nossa vida ainda. Então vai vir novas verdades quando a gente tiver superado, né? Essas ignorâncias ainda que temos na nossa vida. E ela continua. Uma vez que outra, estiveram em uma reunião destinada ao tema para logo afastar-se, considerando desnecessário em face da ânsia de começar lá de novo. Uma vez ou outra estiveram em uma reunião destinada ao tema para logo afastar-se, considerando desnecessário em face da ânsia de desfrutar as horas em algo mais imediato, né? Imediatismo, né? Então, já pensou, você fala assim, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou aprender sobre espiritualidade, mas em um ano, vou ter que ler um livro, vai demorar muito, né? Então procura sempre desfrutar, né? O desfrute imediato, mas não eterno, espiritual. Algumas, quando conduzidas por amigos interessados no seu despertamento para uma conferência ou debate, um estudo ou conversação em torno da vida além da vida, demonstram mau humor, cochilam, mantêm um ar de zombaria na face, demonstrando o enfado que preferem não disfarçar. Enfado é zanga, né? Aí eu vejo muitas pessoas também falando, tipo, vão no centro espírita e sentem sono. E as pessoas falam assim, mas aí o dirigente, outra pessoa do centro lá falou que tudo bem, eu posso ir dormir. Não preciso não, que a espiritualidade está trabalhando ali. Não é bem assim, gente. A gente tem que prestar atenção, porque a lição é para mim. Se eu fui no centro, eu tenho que aprender. Eu tenho que estar ouvindo. Não é só lá que a espiritualidade está trabalhando em mim, curando a minha doença, curando as minhas enfermidades, curando a minha ignorância. Eu tenho que estar ali prestando atenção, eu tenho que estar acordado. É de suma importância, de imensa importância nós participarmos, ter a responsabilidade da autocura, de ter a responsabilidade do nosso crescimento espiritual. Os nossos benfeitores são os nossos guias, né? Que vai nos apontando o caminho, nos vai direcionando, mas quem tem que caminhar somos nós, quem tem que dar o passo somos nós. É nossa responsabilidade
né? Então, vai nos lugares, cochila, né? Ou então fica zangado. Ai, quando que vai acabar? Eu não gosto da voz do fulano. Eu não gosto do jeito de ciclano. E minha vida tá como? 100%? Eu sou perfeita? Né? Pelo menos o outro tá tentando, o outro tá tentando fazer. E eu? Só reclamando do jeito que os outros estão fazendo? Não é certo, né? Se a gente... Às vezes fica até difícil da gente ver uma pessoa fazendo algo e bater palma pra ela. Que bom, né, que as pessoas estão tentando, que bom que as pessoas estão conseguindo, que bom que as pessoas estão crescendo. E eu, o que eu estou fazendo? Né? Será que eu posso fazer algo que promova o bem, que eu faço bem também, que eu promovo o meu crescimento? Porque tá muito fácil, acho que hoje a gente falar para as pessoas o que as pessoas têm que fazer também. Tem muito coaching, né? Lifestyle, tem muito coaching. Mas será que a gente consegue colocar isso na nossa vida? Mas será que eu consigo me conduzir pela vida com uma melhor postura? Um comportamento diferente do que eu venho acostumando ter na minha vida? E aí, seguindo na página 37, ela fala: tal conduta revela o primarismo, né? Primarismo, essa conduta minha revela a minha infantilidade, de sua sensibilidade emocional em relação a um futuro espiritual que lhes diz respeito, não se preocupando em saber se o terão ou não. A gente fala, né? A gente vive hoje como se não houvesse amanhã, né? Praticar agora, gozar agora, ser feliz agora, né? A vida é uma só, né? Então, não se preocupando com isso e a gente deixa tudo para amanhã, né? Amanhã eu faço, depois eu faço. Será que a gente vai ter esse tempo para realizar? A importância do agora, né? Do hoje. E o que puder ser feito, o que puder ser feito para a gente poder melhorar, o que cada um de nós podemos buscar. Que tantas vezes, né, um chamado vem, a proposta vem, uma pessoa falou para mim assim: eu já recebi essa proposta de trabalhar já umas 2, 3 vezes e ela volta. Né? Será que a pessoa não está postergando sempre, né, procrastinando e perdendo as oportunidades? Eu lembro que eu já perdi a oportunidade da minha vida. Quando eu lembro disso doloroso, eu falei: nossa, e eu nunca mais vou poder conquistar aquilo. Porque foi uma coisa única mesmo, que eu tive uma oportunidade e obviamente que outras pessoas aproveitaram, né? Vão vir outras oportunidades, mas não a mesma. Então, se algo chegar até você, né? Pensa bem, pensa no seu futuro. E ela continua: vivem insatisfeitas com o pouco já conseguido ou atormentadas pelo muito que gostarão de amealhar, de juntar, né, para abandonar com a desencarnação. A gente veio aqui para melhorar, para conquistar, para usufruir da vida, né, né, somos usufrutuários, né, não proprietários. E um pouco que a gente sabe, a gente não vai precisar crescer mais, um pouco que a gente tem, porque quanto mais também até financeiramente, para a gente promover o bem na sociedade, né? Eles falam no livro dos Espíritos também que o bem que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer. A gente está vivendo a matéria, precisar de dinheiro, de espécie, para a gente poder promover uns estudos, promover então até o nosso grupo aqui. Em fevereiro eu volto para o Brasil para dar continuidade aos meus estudos. E a gente está vinculando com um grupo de trabalhadores para uma cozinha solidária, para cuidar das crianças de uma invasão. Então, e o projeto é uma coisa cara, né? A gente está pensando como que a gente pode até levar, a gente vai lançar aqui no grupo também, quem quiser colaborar, quem quiser servir também, mas é um custo muito alto para a gente poder fazer, né, promover o bem. Então, como a gente pode pensar que dinheiro não é bom, né, que não tem uma boa energia? Tem sim,
absolutamente tem, e necessária para nós, né? Mas como a gente vai usar, né? Como ele falou, que aqueles que querem, né, amealhar, guardar muito, possuir muito, né? E tudo isso vai ficar assim que a gente, assim que a gente desencarnar, fica tudo, né? Então, nós somos usufrutuários, não proprietários. Ninguém foge, porém, de si mesmo, do processo da evolução, e o momento chega em que despertarão, talvez em situações dolorosas, começando a buscar do tesouro que enriquecerá de plenitude. É isso, né? A gente pode fugir de situações, fugir de oportunidades, mas de nós a gente jamais vai fugir. E o nosso processo de crescimento, de evolução é, com certeza, a proposta que a gente vai ter por toda a nossa existência, desenvolver a nossa moral. Então não adianta fugir, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que despertar para essa situação. E muitas vezes nós vamos despertar em situações dolorosas. A gente vê muito, né, os livros do seu Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, do Emmanuel, falando de quanto esses espíritos, esses livros são para nos ensinar, né? Que desses personagens, que essas pessoas não aproveitaram a oportunidade e baratearam, né, os grandes tesouros da vida. E aí acordaram do lado espiritual de uma forma muito dolorosa, né? E se arrependendo, a gente volta, e todos nós somos que arrependemos dos nossos erros que nós cometemos e voltamos aqui. Será que essa vai ser mais uma reencarnação para nós de desperdício, né? Desperdiçar os dons, os talentos, né? Como diz lá na parábola, servo ingrato. Todos nós nascemos com compromissos, missões, obrigações. Lembra que eu falei? Nós precisamos desenvolver nós precisamos co-criar, nós somos co-criadores. Como que nós vamos, né, contribuir, cultivar, socorrer, né, ser ponte, ao invés de ser muralha, parede, né? A gente precisa começar a olhar para nós, começar a olhar para as nossas ações. E aí ela fala, espíritos que se comportam indiferentes à fé religiosa, lamentavelmente, não possuem estrutura emocional para o grande combate que a vida apresenta a todos os cursos da existência. A todos no curso da existência. A gente acaba tendo, né, uma estrutura melhor, né? Quando a gente tem um conhecimento, quando a gente está estudando, quando a gente está buscando fortalecer a nossa fé, porque uma fé, né, ficar com uma fé que é fé cega, né? Que qualquer coisa nos abala, a gente acredita, desacredita, a gente duvida. Então, ter esse vínculo, né, essa conexão também com uma fé. E a gente fala que na doutrina espírita essa tríplice, né, que é filosofia, ciência e religião. Então são aspectos filosóficos, aspectos religiosos, aspectos científicos que a doutrina nos traz para fazer essas reflexões. E isso vai nos dar uma estrutura, né, vai nos capacitar realmente para que no momento do desafio a gente tenha, né, como a gente fala, combater o bom combate. E ela continua. Normalmente, quando essas ocorrências aparentemente negativas surgem, deixam-se arrastar pelo pessimismo em razão da falta de hábito de confiar e de lutar para conseguir as realizações em plano superior, ou despertam-se arrojando-se agressivamente contra, mais complicando a situação que os desafia. Então,
E quando algo, né, acontece que a gente não deu importância na vida toda, não quis cuidar, e algo nos acontece de mal, negativo, a gente já começa a pensar negativamente, ficar pessimista, né? Pessimismo é quando a pessoa fala que tudo é mal, tudo é ruim, nada tá bom, né? Porque a gente faltou ter o hábito de ter uma estrutura, de ter uma ideia, de ter esperança. Para a gente poder confiar em algo, a gente precisa ter conhecimento, né? Buscar o conhecimento. A gente sabe que ter o hábito de estudar, ter o hábito de fazer as reflexões, de pensar como que eu posso melhorar essa questão, né? O que está faltando? Porque está faltando muita coisa em nós ainda. Muita sabedoria, está faltando muito conhecimento. E cada um, a gente ir buscando. Não precisa ser para amanhã, mas precisa começar. Precisa ter um ponto de partida. Arrojando-se, né? Atirando-se agressivamente contra, né? A ideia, contra as pessoas. Porque quando a gente encontra algum desafio na vida, né? Então a gente tem que pensar que a gente precisa ter uma estrutura, né? A gente precisa nos capacitar para isso. E ela fala, são mais fáceis de tombar diante dos testemunhos do que aqueles que aprenderam a confiar na proteção divina, a vincular-se em Deus através do pensamento, nele aurindo vigor para continuar na batalha evolutiva. Se a gente pegar aqui na Bíblia, no Salmo 85:13, vou pegar Salmo 85:13. Salmo 85. Nossa, tá difícil as páginas aqui. Salmo 85:13 nos diz: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho. Essa parte aqui tá falando pra gente que Jesus Cristo, a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho. E como que a gente pode se vincular a Deus? Eu pensei nessa parte quando ela fala, né, quando nós precisamos confiar, ter a proteção divina, nos vincular a Deus. A gente pode, como que a gente poderia pensar? Se você tiver outra ideia, escreve aqui pra gente também, tá? E por que eu peguei esse Salmo 85:13? Porque em João 14:6, Jesus não fala, eu sou o caminho da verdade da vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, precisamos nos vincular a Deus através do Evangelho de Jesus, através da palavra dele, através do amor dele, através dos ensinamentos de Jesus. Ele é o caminho, que tem que percorrer esse caminho somos nós, para encontrar a verdade e a vida, né? Sair desse tormento, que nos agonia realmente, né? E aí a gente vai estar mais preparado para a batalha evolutiva que a gente tiver. Então, como que nós podemos fazer isso também? Através do nosso olhar, contemplação, né? A gente pode fazer as leituras para ter respostas também para a nossa vida, pela nossa fala, através da oração, falar da verdade, busca da verdade, de bem dizer as coisas, de glorificar a Deus, de trabalhar, de servir, de perdoar. Então, ter uma comunhão maior com Deus, né? Aí ela fala, não dispondo de conforto da oração, os primeiros insistem nos pensamentos perturbadores, enquanto os outros renovam-se na comunhão da prece com a divindade, que os robustecem de energia e de paciência para enfrentamentos, favorecendo-os com alegria, mediante a qual mais facilmente solucionam as questões mais urgentes. E é isso, né? Então, ter esse vínculo com Deus, fortalecer a nossa fé, ter essa comunhão, né, através da prece,
vai nos dar, vai nos capacitar, vai nos deixar com a estrutura, vai nos fortalecer, vai nos proteger, para que tenhamos mais paciência para fazer esse enfrentamento que todo mundo vai ter que fazer. E de passar por isso, né, de realmente de cabeça erguida, com alegria, né, com fé, com esperança. E ela fala, a fé religiosa, mesmo quando ingênua, transforma-se em ponte de luz, que permite ao crente alcançar os píncaros da espiritualidade, fluindo de paz e esperança. Então a fé religiosa, né, a fé que é sabedoria, que é conhecimento, religião, que é o que nos liga a Deus, religar, né, liga o homem a Deus, tanto faz qual que a gente vai escolher para fazer isso, mas temos que nos transformar em pessoas melhores através da nossa fé. E ela fala que mesmo que ingênua, é ponte, né? Ponte é o que liga de um caminho ao outro, que nos leva a algum lugar, né? E ela fala que esse lugar são os pícaros, né? Que são o cume dos montes mais elevados, lugar mais elevado, que é a espiritualidade, né? E lá, e a gente mantendo sempre a esperança e a paz. E aí ela continua. Toda religião, portanto, é precioso método pedagógico para o espírito entender-se e compreender a finalidade existencial de sua jornada, desde que não se permitindo ao fanatismo, que é a doença da alma. Então, toda religião, portanto, é precioso método, né? Método são técnicas, né? Métodos são para a gente poder se organizar melhor, para a gente se estruturar melhor. Método pedagógico, na verdade, pedagogia é uma ciência da educação, que tem teorias, que tem processos para educar, especializar, instruir, organizar, melhorar os nossos hábitos, para a gente poder evoluir, para a gente poder se transformar, né? Então, é necessário que a gente tenha tudo isso. Será que o Espiritismo faz isso pra gente? É uma ciência que é uma educação que ajuda a gente a educar, que ajuda a gente a se especializar, que ajuda a gente a se instruir, a se transformar, a ter novos hábitos? Eu creio que sim, né? Mas isso eu tenho que me permitir a praticar, né? É a ponte. E aí que a gente tem que fazer? Tem que percorrer todo esse processo, né? O fanatismo é quando a gente tem aquela crer irracionalmente, é diferente da fé, né? É crer irracionalmente, excessivamente. E tudo que a gente, então, ela fala aqui que é a doença da alma. Quando o fanatismo se expressa na conduta religiosa, é um indivíduo que, portador de transtorno, toda transtorno é uma alteração, né? Uma perturbação de conduta emocional, desrespeita o direito do próximo, qual ocorre com os outros segmentos e condutas na sociedade. Encontrá-lo na política, na filosofia, na arte, nos mais diversos setores das atividades humanas. Então, o fanatismo traz isso pra gente, né? Transtornos, alterações, perturbações das nossas emoções. E a gente acaba não respeitando o direito do outro, de gostar, de fazer o que ele acha que é. E ela fala que isso tem em diversas áreas, não só na religião, mas também na filosofia, na política, na arte. Por sua vez, o espiritismo, na condição de religião com fundamentos lógicos e racionais, sempre propõe o amor como recurso valioso para o entendimento das ocorrências e mecanismos de evolução das mesmas, ampliando o elenco das propostas filosóficas para ensejar a harmonia interior que estimula o crescimento intelectual. E a gente pode pegar o Livro dos Espíritos, né, lá no capítulo que fala do progresso, na página, na pergunta 780, que ele fala, né, no crescimento intelecto moral, porque a gente precisa primeiro, vai desenvolver primeiro o nosso intelecto, depois a nossa moral, vem como, né, vai encaminhando, porque a fé nossa tem que ser raciocinada, né? Então precisamos aprender primeiro a praticar, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa moral, né? Então, exercício, prática, e vai modificando os nossos hábitos, né? Então, moralmente a gente vai desenvolvendo também,
Pergunta 780 do Livro dos Espíritos, tá? Aí ela continua: ninguém transita no mundo sem dificuldades. Que dói em mim, dói em outro também, que se constituem instrumentos de crescimento espiritual para todos. Então, a nossa dor, as nossas dificuldades, nossos desafios são degraus de ascensão. E só assim, né? Para a gente poder ir crescendo realmente. A gente tem que, ela fala, ninguém transita sem dificuldade, a vida é isso, né? Saber ganhar, perder, cair, levantar, errar, acertar, né? Faz parte. A gente precisa aprender a valorizar tudo isso como lição na nossa vida, não só como um desgosto. Então, desse modo, a segurança na fé religiosa, a segurança nos traz o quê? Né? Firmeza, nos traz confiança, né? Quem quer segurança quer ter a certeza que vai conseguir, quer ter firmeza, quer ter proteção. Então, de modo a segurança na fé religiosa ou numa conduta ética otimista e humanitarista constitui elementos fundamentais para alcançarem as metas dignificadoras que devem ser conquistadas. Devem, né? Nós precisamos buscar isso. Então fala aqui, né, a ética, então na fé religiosa, ou a pessoa mesmo não tendo uma religião, mas ela sendo uma pessoa ética, né? E ela fala ética otimista e humanitarista, né? Então, o humanitarismo são ações que contribuem com a construção de um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. Então a gente tem que fazer isso, né? Que é a forma também da gente poder ter, né, prática da caridade também, aonde o mundo seja mais justo, mais igual, né? E ela continua: entendemos desse modo que não é a fé religiosa que dignifica o que salva o indivíduo de si mesmo, de seus males, porém a vivência de suas diretrizes e as experiências iluminativas que se faz necessária. Então não é a religião que nos salva, como está lá no Evangelho que eu pedi para vocês abrirem, né? Não é fora da igreja, é fora da caridade. Então, mas dentro das condutas, dentro da igreja, do templo, do centro, a gente vai aprender diretrizes, a gente vai aprender lá, como eu falei, métodos pedagógicos para a gente poder fazer essa transformação. Então é fundamental para a gente também ter orientação, né? Ter o que nos guie. Então ela fala que se faz necessário isso, tá? A crença em Deus é indispensável para a completude individual, para o estado luminoso do ser humano, né? Então, o estado luminoso é o estado espiritual, né? Quando a pessoa já é evoluindo, ela transcende, né? Então, a crença em Deus é indispensável para esse processo, para a gente crescer como indivíduo. Certamente, nem todos concordam com esse conceito e alguns poderão mesmo dizer que Nietzsche ou Laplace, respectivamente informando com arrogância que ele já deveria estar aposentado ou não ter sido necessário para elaborar a sua tese, no que se equivocaram, lamentavelmente. Então, ela fala que nem todo mundo acredita, né, que a gente precisa de Deus. Aqui ela está falando que nós precisamos da crença em Deus, e assim como Nietzsche, né, que é Friedrich Nietzsche, né, filósofo crítico alemão, nasceu no ano de 1844. Ele escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea. E ele dizia que da inexistência de Deus, né? Ele não acreditava em Deus, nem da alma, nem do sentido da vida. E dizia que a verdade era uma ilusão, né? Então não tinha nem um pingo de humildade também, né? Mas é o que ele acreditava. E também, né, Pierre Simon Laplace era um marquês francês, matemático, físico, astrônomo de 1749. Ele fez um livro, né, Mecânica Celeste, baseado nos cálculos da mecânica física, e ele dizia que ele disse para Napoleão
Deus era uma hipótese desnecessária, né? Porque ele, estudando ali todo do universo, ele achou que Deus não era necessário ali. Por isso que ela fala, né, enfermando com arrogância, que Deus estava aposentado, né? Ou que ele não tinha necessidade nenhuma na sua tese. Aí ela continua, de outra forma, muitos outros cientistas, investigadores, confessaram que ele, Deus, né, nada poderiam ter conseguido, sem ele, Deus, nada poderiam ter conseguido, deixando um rastro luminoso de esperança e de bem-estar nos corações. E aí, a gente estudou até no capítulo 3, no capítulo anterior, que ela citava de quanto que os cientistas, né, Isaac Newton, ela citou também o Nicolau Copérnico, Galileu, o Sir James Jeans, né, no capítulo 3, que são os cientistas também que concordavam, né, com a existência de Deus. E no capítulo 1, então nesse capítulo 3 vocês podem até rever, né, o pensamento deles também. E aí ela finaliza aqui, né, semeia luz e grão de amor no solo dos corações. Aí eu vou ler para vocês depois uma mensagem da Joana de Anjos para a gente poder encerrar, se der tempo. Semeia luz na treva e grão de amor no solo dos corações. Olha que lindo, grifa. Preciso praticar isso. Vou colocar na minha geladeira. Nunca poderás avaliar realmente o que sucederá depois que assinalares o teu caminho com as mensagens de iluminação e de ternura após percorrê-lo. Porque é isso, né? Ela fala, não pode avaliar uma atitude nossa no bem, né? A propagação que isso vai ter, a expansão que isso vai ter, né? As lembranças que as pessoas vão ter depois de tudo que vocês fizeram na vida dessas pessoas, que vocês conseguiram, Tati, né? Que vocês conseguiram manifestar algo de bom na vida delas também. Muitos desses que hoje são indiferentes provavelmente virão pela mesma senda e encontrarão os teus sinais, recolhendo-os com interesse, porque outro será o momento das suas vidas, então marcadas por outras disposições e necessidades. Então olha que bonito, né? Então ela faz um convite para a gente semear a luz nas trevas e plantar, né, o amor no coração das pessoas. Ela falou que sim, as pessoas hoje que a gente acha que não crê, que são ateus, ou que são indiferentes, se a gente fizer algo hoje que promova, né, que contribua com o bem, que contribua com a luz do mundo, essas pessoas no futuro elas vão encontrar esses sinais, né, e vão despertar interesse nas pessoas também, de buscar algo melhor na vida delas. Então, o convite para a gente ser isso, semeador, né, para a gente também ser o bom samaritano, para a gente ser o bom servo. E outras pessoas vão colher todas essas informações e elas vão querer também saber, né? Então, vamos glorificar o nome de Deus. As pessoas vão querer saber como que está na sua vida, como que você encontrou Jesus, como que você encontrou Deus na sua vida, pela alegria que você expressa na sua vida, pelas soluções, pelas bênçãos que Deus dá diariamente para todos nós. E ela termina dizendo, iguais a ti, que ontem negava a fé religiosa ou caminhavas distraído e agora estás desperto, eles também terão ensejo de acordar, desengessando-se da indiferença e abrindo-se à convicção libertadora que os tornará felizes. Então, tem que ter ação, né? Tem que ter, que ela fala, né? Tornar-se a convicção, né? Convicção são certezas que nos tornam, ela fala libertadora, né? Convicção libertadora é ter a certeza que tanto nós quanto eles vão se libertar desse sofrimento, dessas angústias, do que nos faz realmente ficar agoniados, né? Então ela fala, semeia a luz, e em Mateus 7,16, ele fala, né, que é pelos frutos que nós conheceremos a árvore, né, no caso, a
pelas obras, né? Pelos frutos que nós conheceremos. Então a gente pode falar pelas obras que nós os conheceremos também. Muito legal. E tem uma mensagem de Joana de Andes que eu vou tentar postar lá no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem o link também do grupo do WhatsApp, eu vou postar a mensagem de Joana, porque é um pouco comprida, mas eu vou deixar lá para vocês. Mas aqui no finalzinho ela fala desse trabalho lindo, né, que ela convoca cada um de nós para fazer. Se queres ser feliz, auxilie. Se desejas que te ouçam. Se quiseres ser amado, ame. E aí lá no final ela fala, procure aí ela tá no final aqui, vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas encontrando o caminho da felicidade para outras pessoas, né? Então, que a gente possa viver de uma forma que a gente possa deixar pegadas luminosas no caminho que nós estamos percorrendo. E ela fala como estrelas para iluminar o caminho de outras pessoas também. E essas pessoas que possam encontrar, né, o que nós deixamos de marca na nossa história, de ter um rumo para a felicidade deles também. É isso, o estudo de hoje. Bora lá, né, refletir o que me deixa indiferente com as minhas convicções, com meus relacionamentos, as minhas conexões com Deus, com a vida. O que eu posso fazer para melhorar? Coloca aí pra gente o que a gente pode fazer para melhorar esses vínculos, né? De nos integrar mais, de contribuir com a vida, de não ficar indiferente, né? De não ficar em cima do muro, né? O que a gente pode participar, o que está me impedindo realmente de caminhar na vida, o que está me travando, tem alguma coisa que está travando vocês? Como que está a nossa fé, né? Como que nós estamos nos sentindo seguros, como que nós estamos na vida, né? Então ela deu vários exemplos às pessoas, né? Na falta de fé ou na conduta dela, né? Que a gente cochila, reclama, fica pessimista, duvida, né? Como que está o nosso comportamento, como que está o seu comportamento, como que está o meu comportamento, né? Eu me questiono. E essa proposta dela fazer semear a luz nas trevas, o que você achou disso? De contribuir. Faz aí as suas reflexões, deixa no seu caderno de autodesenvolvimento, de autodescobrimento, e eu peço a Deus que cure essa indiferença em nossos corações, no meu e no de vocês, para que o mundo seja um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais solidário, que a gente possa meditar realmente nessa busca de deixar de ser indiferente, a gente acabar também com a diferença que nos afasta uns dos outros, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Que a gente possa buscar um melhor relacionamento com Deus, que a gente se sinta mais conectado com a vida, que a gente tenha esperança e alegria de viver. Desejo a vocês muita paz no coração, que vocês tenham uma ótima semana e que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos para que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, por favor, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. É tudo muito simples, mas é de coração realmente que eu estou fazendo, eu preciso aprender. E obrigada a todos vocês pela oportunidade de estar compartilhando, de estar aqui no canal também. E eu espero que vocês possam contribuir também com as suas mensagens, deixar mensagens aqui no grupo, auxiliar as pessoas, que a gente possa ser essa grande família aqui, os filhos de Joana, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.